Vamos aguardar o pessoal começar a entrar. Hoje a gente vai ter uma live muito especial, ainda falando sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São objetivos das Nações Unidas, que tem como propósito principal fazer um mundo melhor para todos, com direitos iguais, com qualidade de vida, com acesso à educação, à saúde. Oi, Andréia, tudo bem? Seja bem-vinda, nossa convidada aí. Obrigada por estar junto, Andréia, com nós, nesses desafios aí das lives, falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade. Oi, Luísa, tudo bem? Seja bem-vinda também. Muito legal, a Luísa e a Andrea também são duas pessoas que trabalham e lutam na temática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da sustentabilidade, garantir, né, um futuro melhor. Eu acho que está todo mundo nessa pegada aí e a gente precisa deixar essa pegada do bem, cada um de nós. Então, acho bem importante essa discussão. A gente tem um comitê aqui em Chapecó, esse comitê é coordenado pela Edneia e a gente tem como propósito principal, então, trabalhar os ODS aqui em Chapecó e na nossa região. A Marina já entrou, eu vou chamar ela então para participar com a gente aí hoje. Meu esposo também já entrou, que bom. O pessoal vai chegando, vão mandando oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, tá na loja, que Ah, chique. não, nem vou para casa para não ver a criança, né? Porque senão não rola live. É verdade, né, Marina? Essa vida aí de mãe e de empresária não é fácil. É apaixonante, mas é uma certa confusão. Confusãozinha controlada, boa, mas Sim, precisa ter uma organização, né? sim, é desafiador, né, Marina? São duas casas. A tua casa Exatamente, lá, a tua família e a tua casa aí na Estilo Verde com os teus clientes, que também você tem que dar toda a atenção e todo o carinho. isso mesmo. Mas é Legal, bem bom. que bom. Então o pessoal já está chegando. Quem quiser mandar coração aí para nós pode mandar bastante coração, que a Marina merece, todos nós merecemos, bem importante. Vou dar uma ajeitadinha aqui na minha câmera, só vou botar ela um pouquinho mais para trás. Deixa eu ver se não ficou muito assim, acho que ficou bom daí. Aham. E daí, quem quiser fazer pergunta também, a gente tem uma caixinha ali com pontinho de interrogação e a setinha para mandar aí para o pessoal, então, participar da nossa live aí com a Marina. Nós vamos hoje falar de um ODS, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 12, que é consumo e produção responsável. E também vamos falar da Estilo Verde Moda Sustentável, que tem tudo a ver com esse propósito do Objetivo 12. Então, Marina, primeiramente, assim, muito obrigada por ter aceitado. Você também é do comitê aqui, fico muito feliz. A gente está junto nessa. Então, eu acho que é uma pegada muito boa e a gente, digamos assim, tem o mesmo olhar, o mesmo propósito. E eu acho que vamos conseguir, sim, fazer muita coisa junto, boa, né? E eu acho que a gente está nessa construção junto há muito tempo. Ah, que legal. Tenho certeza que sim, sabe? Que hoje, quando eu me concentrava mais para esse momento, né? Porque a gente vai levando a vida da gente meio que em blocos, né? E aí a gente faz muita coisa e pensa muito, brinca que a gente tem muita ideia, né? E agora, nesse período, a gente tá um pouco distante, né, para essa troca, mas virtual, aí a gente não deixa não deixa esfriar, né? O tanto de ideia que tem e o movimento não para, seja ele qual for, né? Esse não é diferente. E primeiro agradecer, né, Isabel, agradecer o comitê todo, na verdade, a Ed e todos que são signatários por apoiar esse movimento e essa pessoa, né, eu neste momento, mas ontem antes de ontem a Vanusa e todos que passaram por aqui e ainda vão passar muitos, né? Então, primeiro agradecer por esse espaço de compartilhar, também confirmando aí que de produção e consumo responsável, né? Você também tem aí uma bagagem enorme, né, de experiência para compartilhar, sejam elas boas, ruins, em andamento, em processo, outras que não dão certo, né? Tudo é validação Uhum. também.
Mas é importante a gente querer fazer, né? Acho que a gente vai falar aí Sim, bastante hoje, mas o importante é você querer fazer, você se desafiar ao diferente, né? Com essa vista para a sustentabilidade, porque é sim. necessário, né? É necessário. Aham, aham. Legal, é muito bacana. Então, Marina, assim, a Ed já entrou, tem muita gente, assim, se tu quiser dar um oizinho pro pessoal, tu já fez um monte de live, então tu sabe como é que funciona. A gente tem que se manter concentrada aqui, mas a gente também dá um oizinho pro pessoal que está entrando. Então, a Ed entrou, a Ed é a nossa coordenadora aqui, a Luísa também entrou, a Andrea também entrou. Se tu quiser, assim, parar um pouquinho para dar um oizinho, bem tranquilo, tá? Ótimo. E a Marcela também entrou, é uma entusiasta aí minha, minha da Estilo Verde, porque às vezes eu falo minha e eu tô falando de mim e da Estilo Verde. Essa coisa é muito, Sim, muito se associada, né? Pode complementa. ser eu e meu, pode ser eu, Marina, ou eu, Estilo Verde. Entendam sempre das duas formas. Eu vou falar Sim, também que uma vez que a Estilo Verde é sustentável, é porque é reflexo da minha postura, né? Então, sim, as coisas sim. elas têm que andar junto. E também Uhum. entrou a Thier, não sei se elas ficaram, mas as meninas aí, a gente já tem uma conversa aí de um longo tempo, e eles também são um negócio que trabalham a moda sustentável, trabalham esse Uhum. consumo responsável. Se quiserem compartilhar, fiquem à vontade também, será muito bem-vindo. Legal. Então, Marina, assim, ó, eu já te conheço, já sei assim um pouco da tua trajetória. A gente teve uma oportunidade muito linda de trabalhar junto, fazer assim uma história, deixar um legado. Então, eu fico muito feliz por isso. E eu queria assim que tu falasse um pouquinho da tua trajetória pessoal e profissional para quem está chegando agora e conhecer também um pouquinho mais a Marina, para entender até o porquê de todo esse nosso bate-papo hoje, né? Da onde que a Marina surgiu, por que que a Marina é tão apegada a essa questão da sustentabilidade e esse movimento que você tem feito para assim, as pessoas conhecerem um pouquinho mais, tá? Legal, legal. Ó, o Dominique também chegando, que bom. Tava Sim, na live aham. com vontade. Vamos lá. Então, primeiro a Marina, né? Eu sou bióloga aí de formação. Minha primeira formação foi em biologia. Sou formada em Uhum. licenciatura. Atuei na área da educação e gosto dessa área. Atuo sempre que a oportunidade surge, porque eu acho que a educação, eu acredito realmente que a profissão que eu escolhi de professora, eu não quero desistir. Eu gosto dela e adoro ser professora também, seja de maneira formal ou não formal, né? Então, eu fiz biologia há 12 anos já que eu atuo nessa área. Uhum. Fiz uma pós em licenciamento ambiental, na área de licenciamento, de gestão, de consultoria, da qual eu também ainda faço parte, né? E fiz o mestrado em ecologia em 2012, mais voltado para a área ambiental mesmo, na prática. Trabalho com aves, ornitóloga. E todas essas formações que eu fui fazendo, todas permanecem em mim. Elas, de fato, fazem sentido para a minha vida. E aí os resíduos foram entrando aí depois dessa caminhada. O último assunto que entrou nessa minha luta biológica, assim, foram Uhum. foi a questão dos resíduos. Quando eu participei da elaboração do plano de gerenciamento de resíduos aqui de Chapecó, foi uma juntada bem importante, assim, voluntária também, Uhum. Uhum. um coletivo, né, e que eu fiz parte. E bem nesse período foi quando eu quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a Isabel, né, na Fundação da Aurora. Acho que é importante a gente dizer, porque o trabalho lá é valioso também. Onde lá eu estava à frente, né, Bel, de um programa chamado Turminha da Reciclagem. E aí que a pesquisa na área da reciclagem veio à tona, assim, eu deixei um pouco as Sim. aves de lado e passei a estudar sobre resíduos, sobre reciclagem, sobre possibilidades, sobre a problemática que é esse universo, né? Sobre o Uhum. quanto a gente gera, o quanto a gente impacta, o quanto a gente polui. E aí os movimentos e os coletivos foram vindo, sabe? A gente acaba que Uhum. vai tendo as afinidades e vai dando importância para essas coisas quando a gente conhece, né? E Uhum. aí foi essa minha caminhada. Depois o universo vai mandando outros rumos, né? Mas os resíduos, hoje eu posso dizer que é uma paixão, assim, lidar com resíduos, eu brinco, a Marina é a cara da reciclagem, né? Tem até um filtro aí de reciclagem que vai nas bochechas, eu acho ele a minha cara mesmo, né? Porque é isso, falou de lixo, de separar, de colocar onde eu ando, a gente procura saber sempre uma alternativa, né? Uhum. Isso é E muito aí a legal, Estilo né? Verde, e a Estilo Sim. Verde ela vem como um reflexo disso tudo, sabe? Uma oportunidade para trazer para as pessoas isso tudo.
Tu vê como as conexões são bacanas, porque você está falando da tua trajetória pessoal e hoje a tua trajetória como empreendedora tem tudo a ver com a tua trajetória pessoal. Você linkou uma coisa com a outra. Com o passar do tempo, você foi se aperfeiçoando na área e aí hoje você empreende num negócio altamente sustentável e procura inovar cada vez mais nessa área. Eu acho que isso que é muito bacana, porque você gosta, você se identificou e você amarrou esse teu propósito pessoal com o teu propósito profissional e aí tá aí tendo assim muito sucesso. A gente sabe que nesse momento que a gente está agora, tá um momento assim um pouquinho mais difícil, mas daqui a pouquinho tudo volta ao normal. E eu acho que nesse novo normal, né, Marina, as pessoas vão estar um pouquinho mais conscientes em relação a tudo isso que a gente está falando. E aí depois as pessoas até vão se ligar, ó, o que elas falaram no começo tem a ver com o que elas estão fazendo a gente refletir. Eu acho que isso é muito legal, então. Uhum. Sabe que aqui há muitas pessoas, às vezes, quem não me conhece antes da loja, né? Quem chega só para a loja, às vezes diz, tá, mas que pena, daí você abandonou a biologia, daí você desistiu, assim, tu resolveu abrir uma loja. Gente, não é tão simples assim, né? Uma loja. E mesmo que fosse, né? Assim, a postura enquanto lojista, a tua postura enquanto um comerciante, se a gente trouxe só para um comércio, ela também pode ser alinhada, né? Deve ser alinhada à sustentabilidade. E aqui dentro toda a minha formação está aqui, né? Eu consegui aplicar tudo que eu soube e aprendi para o meu negócio, né? Legal, muito bom. Então, especificamente falando agora do ODS 12, né, do movimento que a gente está falando aqui de Chapecó, do comitê, o que para ti, assim, Marina, tem agregado com a tua pessoa, né? Porque você tem toda essa trajetória, toda essa pegada, e para Estilo Verde, o que participar desse movimento tem, assim, de positivo para você, o que ele contribui para, digamos assim, para você como pessoa e para tua empresa? Então, eu sou uma apaixonada por coletivos, né? Eu adoro um movimento, adoro uma reunião, adoro o Joel que me diz. Joel é meu esposo, para quem não conhece, eu acho que ele foi convocado a estar aqui. Eu acho que ele vai estar. Enquanto ele cuida do Vicente, eu falei, deixa a live rolando, né? Mas adoro um movimento, um coletivo, uma reunião, um bate-papo para discutir coisas que não são da minha casa necessariamente, não são da minha família ou do meu negócio, mas que vai refletir. Eu entendo que qualquer coletivo, a gente tem, né, fórum de resíduos, comitês, espaços, eles levam vários nomes, né? E o movimento ODS não é diferente. Ele é um coletivo que reúne uma galera assim bacana, seja pessoa física, sejam instituições, né, ONGs, ou instituições sem fins lucrativos, sejam empresas pequenas, médias, grandes organizações cooperativas, né? Independente do segmento, reúne uma galera que tem uma intenção única, né? Que é promover o desenvolvimento sustentável. Assim como a gente tem, por exemplo, o Fórum de Resíduos, que tem a intenção de melhorar a gestão dos resíduos. Ou seja, a gente tem uma intenção compartilhada, a gente tem um desejo muito parecido, e aí as pessoas no coletivo, no movimento, entendem que cada uma lá onde elas estão podem fazer esse movimento, né, ganhar força, ganhar peso e chegar em mais. Eu acho que isso, para mim, Marina, e também para Estilo Verde, é o que é o mais valioso, assim. É juntada de conversa, né? É verdade, coisa boa. E a gente ainda participa do movimento estadual também, né, Marina, que faz também essa conexão com as pessoas, com as empresas e que ajuda a melhorar, então, o nosso estado, a nossa cidade. Eu acho que esse é o principal objetivo e o principal foco, né? A gente vai lá para trocar, para aprender e para trazer as melhorias para cada um de nós. Eu acho que é muito legal também. E é também uma oportunidade, assim, de pequenos negócios, eu pensar num pequeno negócio como a Estilo Verde, né, de chegar, né, a nível estadual, né, quiçá a nível nacional, ou seja, a gente entra no meio aí de todos os segmentos, né, de todos os portos, assim como eu passo a conhecer alguém lá de Joinville, de Floripa, que também é pequeno como eu, lá na comunidade que ele tá, né, então é uma troca valiosa. Legal. Marina, então, assim, especificamente do Objetivo 12, que é o nosso foco hoje, depois a gente vai falar da Estilo Verde, claro que tem tudo a ver com o Objetivo 12. Mas, assim, em relação ao Objetivo 12, qual a importância desse objetivo na Agenda 2030? Ele tem um papel fundamental, né? A gente vem aí quando eu ia assim,
logo que eu me formei, eu tô um pouco perdida com as datas. A gente acha que tem. Hoje alguém me disse que tinha 18 anos. Eu pensei, meu Deus, como é que alguém tem 18 anos? Tá aqui trabalhando com 18, eu fiz a conta comigo e a gente se perde um pouco nas datas, né? Mas a gente tinha, né, a Agenda 21, que era. Os objetivos do milênio. Né, os objetivos do milênio, que reuniam metas, nem todas foram atendidas, e aí isso virou a Agenda 2030, a Agenda 2030. Para quem chegou agora ou não está ambientado, né, em buscar informação, pode ser com a gente, né, Isa? Até 2030 atender algumas metas, né? Hoje a gente está falando do objetivo 12, eu gosto muito de uma colinha que eu tenho aqui, que traz, ó, todos os 17 objetivos, né? E dentro de cada um deles tem uma porção de metas, né? Assim, o nosso objetivo de hoje, o 12, por exemplo, tem outras 8 ou 11 metas, né? 8 que se abrem em mais 3. Então, meta, programa e articulação, assim, de um nível muito alto, né? Tudo vai ser a Marina, ou a Estilo Verde, ou o Comitê de Chapecó que vai executar, não. Mas cada ação executada com vistas a essas metas é importante para construir, né, a conquista delas. Eu acho importante as pessoas entenderem que, mesmo que você faça algo tão pontual, se você estiver alinhado na verdade, na transparência, naquilo tudo que as metas prevêem, você está colaborando para que na juntada disso tudo ela seja conquistada. Então, precisa se inteirar, precisa conhecer, precisa perceber o que tu pode fazer, né? Mas essa é a grande importância, pulverizar, né? Conseguir chegar mais longe de uma maneira organizada. Eu acho que os ODS e as metas, elas vêm para planejar e organizar, né? O funcionamento dos negócios e das comunidades. É bem importante essa reflexão que você traz, porque às vezes a pessoa fica pensando assim que é uma coisa grandiosa. Não, são coisas simples, que às vezes está no dia a dia da gente e a gente não consegue perceber. E aí quando você para pensar, você para fazer essa análise, você percebe, não, aquilo que eu fiz tem a ver. E o que a gente pede, o que o pessoal do movimento pede? Para que a gente multiplique isso com outras pessoas, ou seja, fale disso para que outras pessoas venham junto na mesma pegada, para que em 2030 a gente consiga estar num patamar pelo menos, digamos assim, ó, muito bom, né? Porque a gente precisa atingir. Eu acho que assim, ó, quando a gente chegou em 2015, que teve a avaliação dos objetivos do milênio, a gente percebeu que não conseguiu chegar no patamar que se queria, por isso que se estendeu através dos 17. Então, cada um fazendo a sua parte. Eu acho que quando você traz isso é muito, muito legal, porque, como tu falou, às vezes é pouquinha coisa, mas que vai contribuir no todo, do da Marina, do da Isabel, do da Manu, do da Luísa, do da Eva, do da Ed, né? Então, cada um vai fazer a sua parte. Muito legal. Claro, né, que uma coisa não exclui a outra, né? Eu já tive discussões boas, assim, com pessoas do movimento ou de outros movimentos, né? Que às vezes eu mesmo penso, meu Deus, mas isso o governo tinha que fazer, isso devia ser lei. Nossa, mas por que ninguém fiscaliza? Claro, tem coisas que são da alçada dessas pessoas, desses setores, né? Mas uma coisa não exclui a outra, né? Eu sou de todas as pessoas em que o poder público conseguirá multar aquele que não separa o lixo. Sim, quem vai multar é o poder público. Mas quem separa o lixo? É as pessoas, né? Então, veja, duas coisas são importantes, né? A gente sonha com um dia que todas as garrafas plásticas serão feitas do mesmo tipo de plástico, para viabilizar a reciclagem, para melhorar o processo, para agregar valor. Tá, mas a indústria do plástico que precisa querer isso também. Tem que pensar, né? Tudo precisa andar alinhado, né? E quem que faz política pública? São pessoas. Se a pessoa não tem isso para a vida dela, ela não vai levar para o poder público quando ela virar poder público, né? Então, tudo depende das pessoas, né? Sim, é uma construção conjunta, por isso mesmo que já diz, é papel de nós enquanto cidadãos, dos governantes, da sociedade, que aí entra as empresas, as instituições, cada um tem que fazer a sua parte, não dá para a gente só cobrar da indústria, ou só cobrar da pessoa física, ou só dos governantes. Se cada um fizer o seu papel, a gente sim vai ter
digamos assim, o cumprimento das metas até 2030. Eu acho que agora, assim, a gente vai ter que dar uma pedalada muito grande, porque a gente está sofrendo agora um momento bem complicado com toda essa questão do isolamento social, mas eu tenho certeza que se cada um fizer a sua parte e cumprir, a gente vai avançar. Talvez a gente não vai chegar no nível que a gente gostaria, mas a gente sabe que a gente vai avançar. Até agora você me fez lembrar, né? A gente está nesse momento de pandemia e tudo não está muito diferente realmente, né? A gente tá super desafiador. Mas hoje mesmo vai entrar às 8 horas e depois vocês podem assistir aqui no meu perfil também. É um quadro, um programa que eu fiz, né? De sustentabilidade, onde eu falo disso, e a Luísa, que está aqui com a gente, fez uma reflexão para mim, assim. Como a gente, neste momento, talvez tenha se deixado dar alguns passos atrás. É bom, precisa. De cultura, porque às vezes a gente vinha fazer, a gente já tinha abolido, por exemplo, o copo plástico, né, ou a sacolinha lá do supermercado, mas aí agora algumas pessoas têm a falsa sensação de que a sacolinha plástica traz higiene, traz limpeza, traz segurança, e não necessariamente, né, não necessariamente, a gente não precisa talvez botar uma luvinha plástica em cada cliente que chega no meu estabelecimento, talvez eu precise higienizar toda vez que entra ou sai isso sim. Vejam, não necessariamente eu preciso encher-me de descartáveis. Não é aí que está, né, a solução. Então, a gente precisa ter o discernimento de refletir, conhecer, se informar, perguntar para quem sabe, né, para não tomar uma atitude, assim, às vezes, que vai destruir daqui a pouco toda uma construção que já se vinha fazendo, né? Muita responsabilidade para a tomada de decisão. E eu até destaquei aqui na minha anotação, sabe, que a produção é importante, mas o consumidor é muito também, né? A gente, o consumidor é responsável, né? A gente tem poder e nem sabe. A gente sempre tem que fazer as perguntinhas básicas quando a gente vai fazer uma compra, né? E eu acho que é bem importante a gente trazer até isso na discussão, assim, porque a gente, às vezes, a gente vai por impulso, comprei, né? E não é bem assim, eu acho que a gente precisa parar e refletir realmente no momento da compra. A tua mãe entrou aí, ó, viu? Oi, mãe, que bom. Tava concentrada, não vi a entrada. Não, ela tá sempre, né? Querida. Isso das perguntas até estava aí mais para frente no meu pensamento, mas é legal falar, né, Bel, já que a gente entrou. Existem 6 perguntas muito chave para um consumidor ser consciente, né? A gente não nasce consciente, não fica consciente. Eu brinco com as crianças quando eu vou falar com criança, né? Que bom seria se tivesse um botão, daí a gente liga Chapecó e Chapecó será sustentável, Chapecó será lixo zero, Chapecó... Não é um botão, né? Não dá para ser. É uma insistência, é uma paciência, é um passo atrás para dar uns para frente, né? Sim. Mas tem perguntas chaves, por exemplo, por que comprar tal coisa? Né? Por que eu estou comprando isso? Né? Como que eu estou comprando? Eu estou pagando o dinheiro, eu estou fazendo 10 vezes, em 20 vezes, eu tenho condições financeiramente? O desenvolvimento sustentável é também o equilíbrio das finanças, né? A gente precisa mesmo, vai se endividar, né? De quem eu estou comprando? Eu estou comprando de Chapecó, eu estou fazendo uma importação com consciência, porque tem coisas boas também, mas estou priorizando o meu comércio local, conheço quem fez, não conheço, acredito, ou é meio obscuro, de quem eu estou comprando, né? E aí os 2 últimos que para mim são fantásticos. Como eu vou usar isso? Vou usar só uma vez? Vou comprar e deixar lá no roupeiro com etiqueta? Vou usar só na frente e nunca mais, né? Quanto eu vou usar e como eu vou usar isso. Isso é bem importante, né? Dar vida longa para as coisas, né? Sim. E se depois que eu não quiser mais, dependendo do que eu estiver falando, como que eu vou descartar? Dá o destino correto. Qual é o destino no pós-consumo? Porque tão importante quanto produzir é depois de consumido, né? Então, essas perguntas são fantásticas, assim, para nortear aquela pessoa, vocês que estão aqui com a gente, né? Que desejam aí ser mais conscientes no consumo. Então... É verdade, é verdade. Outra coisa que eu acho assim bem bacana a gente trazer para a discussão é a transparência das organizações, né? Eu acho que isso é muito importante a gente trazer aqui, e isso é muito bacana a gente discutir, né? Sejam empresas grandes, pequenas,
é muito importante dentro da temática da sustentabilidade essa questão da transparência. Como que você vê isso, Marina? Porque você tem muito fornecedor aí, né? Então, daqui a pouquinho o fornecedor pode estar te dizendo, ó, Marina, eu estou usando isso aqui é altamente ecológico. E aí, Uhum. né? Então tem essa questão também que tem que olhar muito, né? Tem que ser muito transparente. Eu vejo que são duas coisas, né? Como eu ajo com a transparência e como eu desejo a transparência também, né? Ai, boa noite, Ed, obrigada, que bom que você está aí também. A gente, quando é o fornecedor, por exemplo, quando eu vou buscar uma empresa para estar comigo, ou um parceiro, alguém local ou fora daqui, né? Primeiro tem algumas preferências, né? De preferência local, de preferência catarinense, de preferência, então, no Brasil, né? Eu tenho algumas coisas assim que a gente consegue ter mais certeza, a gente está mais próximo, consegue visitar, Uhum, conhecer. uhum, Eu conheço a fábrica, né? De quase todos os meus fornecedores de roupa. De outras coisas tem muito local, né? E aí então eu conheço as pessoas que fazem, tem muito trabalho artesanal, quem não tem uma fábrica, né? A pessoa vem aqui na loja e mostra o seu trabalho. Mas eu conheço muito das fábricas, algumas pessoalmente, outras eu conheço por vídeos, outras eu estudei muito, né? Eu busquei muita informação, eu pesquisei uhum, sobre ela, conversei com clientes, conversei com outras pessoas que revendem. Eu acho que a transparência, assim, ela precisa ser investigada. É essencial uhum. que a gente investigue aquilo que é dito, porque escrever num site, escrever num relatório é isso que tu falou, né? Ela pode ser escrito, né? O papel aceita tudo. E aí a gente precisa buscar essa confiança no fornecedor, sabe? Acho que a transparência Uhum. tem muito com a verdade e com a confiança, com a ética, né? Isso de olhar uma história, de buscar os valores, de conhecer relatos. E para isso tu precisa saber do assunto, né? Eu procuro me informar sempre, estudar muito, para saber fazer as perguntas, né? Ah, vai me dizer Sim, que é biodegradável. Eu gosto muito de falar do biodegradável, né? Já me ofereceram canudos biodegradáveis. E aí? Se eu não uhum. entendo do assunto, eu vou achar que máxima é biodegradável. Mas eu vou lá, vou ler do que é feito. É feito de polietileno com aditivos químicos que fazem ele se Pronto. decompor. Uhum. Pronto, se tá polietileno, não é biodegradável. Sim. Polietileno vem do petróleo, o petróleo não biodegrada. Ou seja, isso é um conhecimento técnico, mas que quando eu me Uhum. disponho a vender tal coisa, a comercializar, eu tenho que saber, tenho que ter certeza, eu tenho que ter verdade, né? E aí, assim Uhum. como eu pego essa transparência, essa verdade, eu comunico para os meus essa verdade. É um fluxo, né? É um processo que tem que Sim. andar direitinho. Uhum. E na Olha, moda, quando a gente traz... Pode falar, Isa. não, eu ia complementar, mas pode falar. Uhum. Não, pode ir. Não, eu ia É, dizer, olha como é bacana essa questão da transparência a gente está trazendo, né? Porque já teve assim muitos casos de pessoas que estão falando assim, já hoje não está acontecendo tanto, mas eu acho que quando veio a pegada da sustentabilidade, que veio esse olhar mais assim das pessoas para essa questão, tinha muita gente vendendo, por exemplo, produto orgânico que não era orgânico, né? exatamente. Então eu acho que assim, ó, essa questão da transparência ela tem isso, é como tu falou, não adianta botar no papel e falar que é bonito, que é lindo e maravilhoso, mas não tem veracidade, não é verdadeiro. Então acho que a transparência ela é muito forte e é um dos pilares, eu acho, da sustentabilidade que tem que ser muito bem trabalhado. É a Sim. confiança que você tem no teu fornecedor, a veracidade daquilo que ele está te falando. Exatamente, e tem outro exemplo, por exemplo, pensei agora no vegano, né? É um segmento que está em alta, é muito importante. Agora as pessoas têm tido um olhar para isso, não necessariamente o vegano que se alimenta, né? Só de nada de Sim. carne, não, mas é aquele que se importa com o processo, né? Para ter aquele produto. E às vezes você tem lá não tem selo. Pera, se não tem selo, onde é que está a minha confiança, né? Porque o selo ele dá uma garantia assim um pouco melhor, né? Ou Uhum. a empresa, eu já tive fornecedor que se diz vegano. Aí tu vai ver, na verdade, ele não é vegano, ele não testa em animais, o que é muito legal. Ele ainda usa componentes de origem animal, ele ainda usa um Uhum. animal, ele usa um componente, né? Ou seja, tem diferença. E conhecer é importante, assim, precisa investigar Uhum. muito. Uhum. Na moda sustentável, eu ia contar, a gente tem um movimento muito incrível que vale a pena vocês buscarem. Eu já devo ter comunicado muitas vezes, que é o Fashion Revolution. Ó, a Ed falando do canudo biodegradável, né? E Sim, aí sim. é bem isso, assim. Na época a Ed me mostrou, assim, a gente teve esse papo bem detalhado.
E às vezes quem está vendendo também não sabe, né? A gente não pode Sim. criticar, ele não está te vendendo errado. Vem Tudo é um vindo, né? aprendizado, Vem né, vindo uma Marina? informação, vem vindo uma informação, vem vindo e a pessoa reproduz, né? Então tem que ter cuidado com a Uhum. reprodução. Mas o Fashion Revolution, ele nasceu quando teve um acidente em Bangladesh, onde desabou um prédio e morreram muitas pessoas. E essas Uhum. pessoas estavam diretamente ligadas à indústria têxtil. Elas estavam produzindo roupas para Sim. custar R$ 2, R$ 5, né? Então, ele trouxe à tona isso de, cara, peraí, com que empresa eu estou compactuando, da onde eu estou comprando, quem eu estou financiando enquanto consumidor. Eu estou sendo parceiro aí de um trabalho escravo, análogo, enfim, Uhum. série de coisas que o Fashion Revolution trouxe, né? E aí, né, tem várias pesquisas. Tem uma que eu acho incrível, que pessoas foram pesquisadas sobre a seguinte pergunta: se elas soubessem de onde vêm as roupas delas e quem produziu, se elas soubessem que foi um escravo que produziu ou uma criança, se ela Uhum. compraria. E 80% das pessoas não comprariam, mesmo estando barata, mesmo sendo acessível, mesmo estando na moda. Ou seja, 80% das pessoas dão importância de onde vem, né? Uhum. Uhum. Isso Olha é só. sustentabilidade. As pessoas já estão ligadas nisso e que bom, né? Uhum. A gente fica feliz. Marina, tu assim que é bióloga, tu estudou muito isso, os recursos naturais, e assim, eles são muito importantes para o ecossistema, para o equilíbrio do ecossistema. Então, como fazer uma gestão sustentável usando os recursos naturais, assim, com consciência? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, se eu pensar em recursos naturais, né, não na moda, vou fazer um recorte aqui para a moda, porque é onde eu utilizo também de recursos naturais. Tudo utiliza, né? Mas se a gente pensar na matéria-prima, primeiro, qualquer matéria-prima natural, ela é finita, né? Os recursos naturais são finitos, eles têm fim. Mesmo Uhum. que eu pensar numa planta lá, num bambu, né? Não tá aqui, deixei a minha escova de bambu para falar e deixei lá na outra mesa. Mas se eu pensar numa escova de dente de bambu, ela é biodegradável, ela é orgânica, ela apodrece, ela, né? Ela se decompõe na natureza, mas ela também utilizou de um bambu e que esse bambu foi Uhum. colhido, novos bambus virão, ou seja, tudo precisa ser manejado de maneira consciente. Não pode Uhum. ser Isso só que é uma legal. extração, né? Não pode ser só uma extração. Agora, uma extração de petróleo, por exemplo, é finita, né? Já uma extração de componentes vegetais, seja o bambu, seja a própria, o algodão, o liocel, várias outras fibras vegetais, elas podem ser plantadas novamente, colhidas, manejadas de maneira sustentável, né? A gente tem Uhum. condições. Claro que tudo que a gente falar, se eu falar do poliéster de garrafa PET, ele tem prós e contras, né? Uma Uhum. garrafa PET, ela é fantástica porque ela aproveitou da reciclagem de garrafas plásticas que iriam para o lixo, foram transformadas em tecido, então isso é incrível. Mas ela é Uhum. poliéster, ela continuará sendo um tecido no pós-consumo que não vai apodrecer. E isso é Uhum. transparência. O consumidor precisa saber que essa camiseta dele aqui, por exemplo, não vai apodrecer. Ela precisa trazer de volta para a loja para um destino correto. Agora, Uhum. se eu estiver falando de algodão orgânico, algodão, aliás, ela vai se decompor. Então, ela tem outro olhar. Mas o algodão convencional leva muito agrotóxico. Então, veja, a gente precisa entender O equilíbrio. o que da natureza eu estou usando e que tipo Uhum. de consumidor eu sou para saber, eu vou comprar uma roupa que eu posso usar por 20 anos e não me importo de repetir? Compra de Uhum. poliéster, que não vai ter fim. Agora, eu sou um consumidor que eu prefiro trocar, que eu gosto de estar mais na moda, e tudo bem também, cada pessoa tem o seu perfil. Então, prefira fibras mais naturais, fibras que têm uma vida útil menor, fibras Uhum. de consumo para todo mundo, né? Uhum. Dominique do isopor. Eu vou falar, Isa, já que veio a pergunta, pode ser? Sim, não, pode comentar. Uhum. Sobre o isopor depende muito de onde você está, sabe? Em Uhum. Chapecó, a gente tem já a felicidade de, muito recentemente, ter um destino correto, né? O isopor, ele é um tipo de plástico, né? Ele é o poliestireno e tem reciclagem. O que Uhum. depende de onde você está para ele ser ou não reciclado. Se tem mercado, se tem consumidor, se tem quem compre, porque ele é muito difícil de transporte, né? Então tem que ter uma Uhum. É porque ele dá alternativa. muito volume Dá muito e na volume, não dá realidade o peso. peso é muito pouco, né? Exatamente. Mas então, buscar alternativa aí saber na tua cidade se tem. Eu sempre digo que a principal fonte para saber descubra um catador e converse com ele.
né? Os catadores, eles sabem o que tem mercado, o que não tem mercado. É fantástico conhecer o catador, né? Sim. Aham. Tu vai ver a pergunta? Pode olhar. Pode ver essa grande que eu vi anterior, mas Aham, essa aqui é, Marina, todas nós sabemos que muitas lojas aqui em Chapecó têm mercadorias que vêm desses lugares de trabalho escravo, né? Como incentivar outras pessoas o consumo comprando das empresas locais? então, assim, ó, até não vi quem falou, fiquei curiosa Também não agora. consegui ver. Então, a Eva. Ai, Eva, é o desafio eterno, assim, que a gente não pode desistir nunca, né? É fazer isso que a gente está fazendo hoje, é comunicar, é contar, é convidar pelos da gente, né? Começar pelos amigos, pela família, tentar essa multiplicação. A gente não pode se Sim. deixar levar só pelo preço. Ninguém gosta de jogar dinheiro fora, ninguém gosta de gastar à toa, né? Eu também não gosto, é claro. Mas se a gente conseguir startar a pessoa para pensar como é que você faria uma camiseta por R$ 10, por 15? Imaginem como é que transporta, como é que veio lá, saiu lá da Índia e chegou aqui por R$ 10, 15. Não cabe, né? Alguma Não cabe coisa tem, na né? conta. Uhum. Alguma coisa está errada, não cabe na conta, né? As meninas da TIE falaram ali antes, precisamos pensar o que, que gera menor impacto para mim, que vai ser diferente da Isabel, que vai ser diferente, Uhum. Uhum. vai ser diferente, né? A gente precisa conhecer. Mas como contaminar outras pessoas é o desafio que eu vivo aí, que eu Uhum. adoro, e eu vejo cada Sim. vez mais pessoas chegando, sabe? Aham. É uma mudança cultural, Marina, assim, ó, e ela acontece, acho que com o passar do tempo, a gente está vendo, eu acho que a gente já avançou muito, eu acho que a gente já evoluiu muito para isso, e eu tenho certeza que a gente ainda vai ver muita coisa boa acontecer, mas é uma mudança cultural, porque você precisa quebrar alguns paradigmas que a gente criou. E aí a gente precisa mudar esse paradigma nas pessoas. E aí não é assim, ó, mano, né? Que bom se fosse, que nem tu diz, bota o botãozinho lá e a pessoa mudou totalmente, mas não é assim. Tem que bater, 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 falar, 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 incansavelmente e nunca desistir. Esse é o principal objetivo, né? É ter força, foco e fé que vai conseguir, vai com certeza, né? Então, Marina, eu acho que a gente poderia agora falar um pouquinho da Estilo Verde. O que que você acha? Estilo Verde moda sustentável, que tem tudo a ver com o nosso ODS de hoje. Ai, acho ótimo. Ai, as meninas, eu também tenho muito orgulho. Eu não vejo a hora, vou até contar aqui em live, tá? Para ter testemunha. De ter a Thier aqui na Estilo Verde, tá? A Thier mais um é um potencial fornecedor, não está aqui ainda. A gente não Uhum, articulou logística, processo, não é por transparência, por qualidade, por ética, porque isso, assim, eu sou apaixonada por eles. A gente só ainda não avançou para estar aqui, mas um dia será. Ficarei bem feliz em legal. receber aqui no Estilo Verde. Mas a Estilo Verde, então, ela nasceu, né, como eu falei um pouquinho antes, com moda sustentável, assim, primeiro, foi com a roupa de garrafa PET, eu conheci lá no Piauí, desculpa, Piauí eu morei, não, conheci em Tocantins, uma camiseta feita de garrafa PET, fiquei apaixonada, ela Uhum, trazia pássaros, né, daí a Marina enlouqueceu porque tinha pássaros, e uma etiqueta de papel semente, a gente olha só. plantava planta, né, eu tenho até hoje aqui, e nasciam margaridas, papoulas, então, vejam, isso foi me encantando. E aí, a Estilo Verde é isso. Primeiro, roupas da moda sustentável, roupas Uhum, alinhadas a todo esse movimento que a gente falou aqui agora. Tem algumas coisas, assim, uma certa hierarquia um ranking, digamos assim. Tem que ter uma matéria-prima responsável, correta, adequada. Ela pode ser tanto sintética quanto natural, mas ela tem que ser responsável ambientalmente, uhum, socialmente, né? Ela tem que caber na sustentabilidade, nesse desenvolvimento correto, assim. Depois ela tem algumas também prioridades, né? Quanto mais local, melhor. Quanto mais próximo de mim, melhor. E aí aqui eu digo assim que tenho até um pouco de dificuldade de falar assim, mas tudo que vocês precisarem para levar uma vida mais sustentável, uma vida com menor impacto, vai ter aqui na Estilo Verde. Né? A gente legal. tem minhocas, a gente tem composteiras com minhocário, né? A gente tem roupas, calçados, acessórios, copos, absorventes, escova de dente, material de higiene pessoal, de limpeza, Fralda. fraldas, bom, bem lembrado, né? Ou seja, tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, existe já uma opção. Esse é o meu desejo maior. Foi por isso que a Estilo Verde nasceu,
para trazer para Chapecó aquilo que eu vi lá longe numa viagem, sabe? Eu acredito que Chapecó e a nossa região toda aqui já merece, Uhum. já comporta, né? Já existem consumidores que gostam disso e que estão abertos para isso. Então, trazer essa possibilidade é um encanto para mim, sabe? Uhum. Legal, eu nem precisaria te perguntar, sabe? Porque Ah, você já respondeu, mas eu vou te perguntar como a Estilo Verde contribui com o DS12. Você já falou tudo, mas de repente a gente poderia, assim, ó, sabe, Marina, talvez pontuar, tipo assim, para quem está vendo essa live, ou quem vai assistir depois essa live, poder entender por que às vezes se bate tanto na tecla, né, dessa questão do consumo consciente, da produção responsável, e o que isso contribui lá na frente, lá no futuro. Você já falou tudo aqui, sabe? Você já disse, você já respondeu essa pergunta que eu te fiz. Mas eu acho que é legal, sabe? Porque é importante a gente falar, até as pessoas entender. E aí esse entendimento é a mudança cultural que a gente quer, mudar o mindset que se diz, né? Então nós precisamos mudar o nosso mindset e para isso a gente precisa falar muitas vezes. eu só quero responder a pergunta da Sim. Fabrícia. Fabrícia, Uhum. essa é bem importante essa tua pergunta e é uma coisa que eu faço questão de contar mesmo. Existe isso que ela falou ali, do microplástico ser liberado Anota. na água, Uhum. sim, né? Tudo que é de poliéster na vida da gente não é só as roupas feitas de garrafa PET, tá? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas se enganam. Tudo que for feito de poli qualquer coisa vai liberar microplástico. Então, se vocês Uhum. olharem na etiqueta, vou pegar uma etiqueta aqui. Se vocês olharem em qualquer etiqueta das roupas de vocês, ela vai estar escrito, opa, ela vai Olha que estar escrito legal. lá, Isso que é legal, né? tá Mostra na bonito, hora, né? não deixa para depois. Deixa eu ver se eu peguei certo, peguei, ó. Aqui não vai dar, mas depois eu mostro foto. Mas vai ter uma etiqueta. A minha, por exemplo, é estampada, não é aquela que a Uhum. gente corta e joga fora. Então, isso já é um aspecto mais sustentável, porque eu não gero esse lixo, né? Uhum. Procurem nas etiquetas de vocês, ou atrás, ou dentro, ou aquela, ou na caixa, se for algo. Sempre que for de poliamida, poliviscose, poliéster, poli qualquer coisa, vai ser de plástico, vai ser de Uhum. petróleo. Então, sempre que tiver isso, vai liberar microplástico na lavagem. Microplásticos não são retirados normalmente pelo tratamento e eles vão parar na água, vão parar no mar, isso é Uhum. inevitável. Então, por isso que realmente é preocupante roupas de poliéster. Mas eu em defesa delas, por quê? Porque da onde elas vêm, né? Essa roupa, por exemplo, metade é algodão, mas metade é reciclagem de garrafa d'água, de garrafa Sim. plástica. Ou Acaba seja, contribuindo de a gente outra busca, forma. né? Eu Uhum. sempre digo assim, a gente tenta buscar aquele caminho do meio, né? Uhum. O Não é equilíbrio. não gerar, não é não gerar impacto. Tudo na vida, a nossa existência é impactante, Sim. né? A gente tenta reduzir, minimizar, mitigar, compensar, mas a gente sim, a gente tem que assumir que enquanto ser humano impactamos, né? Então, por isso que é importante assistir. Até eu li Globo News e falei assistir. É importante acompanhar, né, e saber. Uhum. Mas voltando à pergunta dos ODS 12 com a estilo verde, né? Assim, acho que algumas coisas eu realmente já falei, mas eu acho legal destacar, assim, como que a gente contribui. Primeiro, tendo a certeza, assim, a convicção de que a gente é uma empresa, eu e né, somos uma empresa que precisamos andar alinhado no eixo social, ambiental e econômico. Somos um Uhum. negócio, desejo lucrar, desejo prosperar, desejo ter muitas estilo verde, para isso eu preciso aumentar o meu faturamento. E ok, isso não é errado, não faço filantropia, Uhum. Uhum. né? Somos um Capitalismo negócio, consciente, né? né? Uhum. Somos um negócio. Esse negócio não vai lograr ninguém, não vai roubar de ninguém, mas sim, eu tenho uma margem de lucro, eu compro por um preço e eu vendo por outro. Todo Uhum. mundo faz, desde que isso seja ético, coerente, responsável, né? Isso Transparente. é um Uhum. negócio. Então, isso é o econômico que às vezes fica para trás na sustentabilidade, sabe? Ele precisa também ser dito, ele é importante, né? Uhum. Mas precisa olhar para o social, saber de onde vem, quem fez, por que fez e a que condições fez. E preciso também olhar para o ambiental, sem dúvida, né? Aquilo que a gente já falou, de matéria-prima e tudo mais. Então, eu acho que isso tudo vai alinhar os meus fornecedores, que vai alinhar a minha conversa, que vai alinhar a minha defesa na causa, a minha postura enquanto, né, Marina, a minha mãe, o meu esposo, se um dia eu tiver funcionários,
todos terão que estar alinhados nisso que a gente acredita. Porque senão não faz sentido. Eu estou abrindo uma filial, uma revenda em Erechim, até vou contar, não contei para ninguém. Vocês, quem vê essa live vai saber já. Então, a gente vai abrir uma filial em Erechim e a pessoa que vai por conta própria, de uma outra pessoa, né? Ele só gostou do movimento e ele foi chamado a fazer parte. E aí, uma das primeiras coisas que eu falei para o Levi foi, Levi, o Levi precisa ser sustentável. Então, o Levi acreditar na causa. Precisa levar isso para sua postura. Assim, a Estilo Verde vai ser um reflexo, né? E eu acho que isso é para todos os segmentos. Se você tem um segmento lá de alimentação, de supermercado, qualquer que seja, a sua produção, o seu consumo, eles podem ser responsáveis e conscientes. Né? E você vai ser exemplo para o teu cliente, né? Ser exemplo para o teu cliente. Isso aí. E aí, outros que eu não falei, talvez, é a educação, é a sensibilização. Uma das metas do ODS 12 é fazer essa comunicação, né? É sensibilizar as pessoas, é divulgar para as pessoas. E eu acho que eu desejo muito, eu gosto muito de gerar conteúdo, de falar, de gravar, né? De conversar. Eu acho que isso é uma das metas do ODS 12. Acho que é uma das que eu tenho maior orgulho, assim, de estar envolvida, né? Com certeza. Tu sabe que ouvindo você falar antes, eu me lembrei, tu deve lembrar agora, que o Dico, na turminha da reciclagem, dizia assim para a Luli, então agora eu vou ter que parar de comer? Lembra? Ah, que saudade. Gente, eu devo ter esse vídeo. Eu vou fazer uns recortes, porque era fantástico. E agora eu vou ter que parar de comer, né? Sim, ele fica assustado, né? Porque acha que vai ter que parar de comer para não degradar o meio ambiente. E a Luli diz para ele que ele não precisa fazer isso. Que com simples atitudes ele poderia ajudar a mudar o mundo. E é bem isso, né? Nesse questionamento que ela fez ali, entende? E tudo isso que tu tá trazendo. Você pode fazer, mas você tem que fazer com consciência e saber que de repente você está pesando aqui, mas você vai equilibrar com isso aqui, né? Com a outra questão. Então, acho que é isso aí, é o equilíbrio. E a sustentabilidade, ela fala muito disso, né? Do equilíbrio entre econômico, social e o ambiental, que são, assim, 3 pilares muito importantes. Então, muito legal isso tudo que tu traz. Parabéns aí pela nova loja, né, lá em Erechim, minha terra natal. Tenho um carinho muito grande por Erechim. Olha só, o Dominique falou para falar com o André Trigueiro. Vou falar, Dominique, que é um sonho, viu? É um sonho de vida aí. Se um dia você estiver em contato, falem da gente para ele, porque eu, a Manu, a Ed, já somos todas aí querendo uma conversa com o André Trigueiro, que é fantástico. Quem não conhece, procurem ele. Ele fala muito sobre essa área, né? E aí eu ia só reforçar, para finalizar a parte da Estilo Verde, do que fazemos. A nossa última ação foi a criação do programa Estilo Verde Recebe. Sim. Existe um programa de logística reversa total aqui da loja, ou seja, tudo que você comprar aqui, você é convidado a devolver aqui. Seja roupa, embalagem, calçado, enfim, tudo que sair da loja, eu faço um super convite para você já deixar aqui, se for embalagem, né? Nem precisa nem levar para tua casa. E se for algo que você vai usar depois e vai descartar lá daqui a alguns anos, traga de volta. Porque eu entendo que a gente é responsável, a minha parte enquanto comerciante agora. Chegou para mim uma embalagem, daqui a pouco vamos supor que essa garrafinha estrague, né? Chegou para mim essa garrafinha estragada daqui 5 anos. Eu vou fazer contato com a Silicup, que foi o meu fornecedor. Ele deve ter uma política de logística reversa já de transformação dela em outra coisa. Ou eu vou fazer desse envio para reciclagem, se ela for possível. Ou, se não tiver o que fazer, eu tenho que ter a garantia de mandar para um aterro sanitário e não largar em qualquer lugar. Então, vejam, é minha responsabilidade enquanto comerciante, né? Sim, é isso aí. Minha responsabilidade é do começo ao final. A gente acompanhar todo esse universo. Então, Marina, a gente ainda tem uns minutos aí. Eu queria que você colocasse qual é o papel de cada um de nós, enquanto pessoas que vivemos numa sociedade e moramos numa mesma cidade, no mesmo planeta, em relação a esse ODS 12, que é consumo e produção responsável.
Então, sabe que isso é uma coisa que eu tenho pensado, já faz aí desde que eu estou no movimento, né? A gente começa a olhar cada quadradinho assim, separado para tentar fazer a juntada, né? Existem algumas coisas meio padrão que servem para todos os ODS, né? Eu já citei isso em outros momentos, assim, eu vejo como 5 atitudes para colocar em prática e conseguir colaborar com o ODS. E para o ODS 12 não é diferente. A primeira, sem dúvida, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, e que vocês estão fazendo, na verdade, né? É conhecer. Primeira coisa, quero colaborar com o ODS, preciso saber o que é um ODS, né? O que é os ODS, quais são as metas dos ODS, dá uma olhada em tudo, né? Estuda, pergunta, chama a gente, vamos tirar dúvidas, se você ficou... Aham. Dá um Google lá, que tem muita informação legal, sabe? Primeiro é conhecer, não dá para mudar nada sem que você tenha certeza. Aí, consequentemente, eu acho que tem que estudar sobre esse assunto, tem que planejar, tem que olhar para o segmento que você está, né? No meu caso, moda, daqui a pouco você é um supermercadista, você é uma loja, você é um restaurante. Olhe para o teu segmento e estude ele. O que tu gera, o que tu faz de errado, Uhum. o que tu pode melhorar, como que o teu cliente está te vendo, né? Você pode trazer, usar a embalagem, a Ed faz muita ação legal aqui, né? Você pode, o que eu posso fazer no meu segmento? Né? Tendo como referência referências boas. Terceiro que eu acho é traçar, então, essas possibilidades. Tá, então agora eu vi que eu gasto lá tanto em copos plásticos. Vou botar como meta não gerar copo plástico. Não vai ser do nada, agora ninguém mais tem, quem quiser traga de casa. Não, né, gente? É um processo. É um processo. Então, traça as possibilidades, traça as metas, planeja, né? Rever elas se for possível, se for necessário. Mas, né? E a quarta coisa começar daí, né? Planejei, tracei, Uhum. comece. Vai ter coisa errada, você vai ver coisas que não vai dar certo. Não dá para ter copo plástico abolido, porque às vezes eu recebo um visitante e ele não traz a garrafa. Então, veja, tudo Uhum. bem se eu tiver um copo plástico para de vez em quando, é melhor do que eu ter copo plástico sempre, né? Uhum. Eu dou muito exemplo de mim com as fraldas para o Vicente. Por muito tempo, me cobrei, assim, eu usei fralda descartável, usei. Não gosto dessa experiência, sabe? Ainda uso de vez em quando à noite, quando tô, assim, algumas coisas de comportamento para nós não estão 100% ainda. Mas toda Sim. vez que a gente usa uma fralda lavável, nossa, dá um alívio. Eu penso, gente, é uma a menos. Então, uma a menos é muito importante. Não se cobre se É. você não é 100%, né? Você precisa começar. Começar, não desistir, seguir em frente. E esse é o quinto item que eu acho importante. É começar, é seguir, é fazer. Eu brinco sempre, assim, que as coisas precisam virar rotina. Não lembro de quem é o autor, mas a Isabel deve saber a história dos 21 dias, né, Bel? Você começa a Uhum. fazer, se você fizer por 21 dias aquela determinada Vira situação, rotina, ela vira vira hábito. rotina. Uhum. Isso, vira hábito. É o poder do hábito, não é? O livro é o É o poder poder do do hábito. hábito, isso mesmo. Hã? E aí, Até se tem você ele faz, aqui. tem ele. Ah, quero emprestado. Já vou pedir aí na live. Sim, já posso emprestar, ó. Vou te levar lá ele, ó. Ai, que bom! O poder do hábito. Faz tempo que eu ouço falar dele, li pedaços, assim, mas nunca tive o Sim. livro. Uhum, uhum. Que essa é a quinta coisa, assim, acho que é muito importante é começar a seguir fazendo e você vai tendo ideias no caminho, né? É É assim a gente colabora verdade. Uhum, tanto para o uhum. idoso, isso vai valer para todos, né? Para toda uma sustentabilidade valem essas dicas, né? Sim. E é legal começar assim, ó, por exemplo, tem muita gente aqui que está assistindo que de repente não é empreendedor, né, Marina? Que são pessoas que trabalham em organizações ou que trabalham em empresas. Elas podem começar na sua casa também, esse ODS, e elas também podem incentivar na sua empresa, na sua organização, na sua instituição. Eu acho que esse é o principal foco dos objetivos. Não interessa onde você está, não interessa o que você faz, mas sim você precisa olhar para os objetivos e olhar para as metas, para que a gente, em 2030, consiga atingir pelo menos um patamar saudável para todos, que é esse o principal Pelo menos propósito, né? melhor do que estávamos, né? Se a gente não for até É. o fim, mas pelo menos muito melhor do que estávamos, né? Uhum. E essa questão de fazer em casa também, incentivar nas empresas, nas instituições, é muito importante para o alcance desse objetivo, né, Marina? Isso mesmo. É olhar para. Ah, olha que legal, desculpa, Bel, me distraí com a pergunta da Fabrícia, com o comentário. Quanta fralda você deixou de jogar em aterro, né? É isso que eu tento olhar sempre, né? Se eu usei uma a menos, é Sim. uma a menos por muitos e muitos anos, né?
E Aham. aí, olha só, ainda desfraudou e você passou adiante, exatamente, as fraldas. Tu sabe que agora tu falou da fralda, eu quando eu tive meus filhos pequenos, né, eu usava só fralda de pano. Aham. Eu usei, Olha acho que só. fralda descartável muito poucas vezes, porque na realidade a fralda descartável ela era assim uma coisa bastante cara, né? E assim ela não era tão acessível como hoje. A gente não tinha tanta facilidade de comprar fralda, por exemplo, que nem hoje a gente tem na farmácia, no supermercado, na conveniência. Então eu me lembro assim que eu tinha aqueles varais assim cheios de fralda, eu adorava, né? Que legal. Ver coisa de Eu mãe, nem né? passar. Eu lembro do Bem, Vicente, do meu irmão, Marcelo, usou também fralda de pano e a calça plástica, né? Era a fralda de pano, sim. é a calça Aham. plástica, né? Bem E coisa é de um mãe, processo, né? assim. Uma vez eu fiz uma postagem que eu dizia assim, será tanto para as fraldas quanto para os absorventes, né? Será que serem descartáveis é uma inovação ou é um problemão, né? Porque Uhum. assim, se pensar, não é tão barato assim. A gente Não, brincava, é eu e o Joel, claro. uma vez, A gente vai trabalhar dois um eixos, real, né? Uhum. R$ 1 por fralda. Parece pouco, mas, gente, você vai usar fralda por 2 anos, 5 por dia, 6, 8 quando Uhum. nasce. É dinheiro pra caramba, porque você não faz a É conta, né? verdade. É. Porque é muito mais barato ter fralda de pano do que fralda descartável, né? Sim. Esses dias eu fui, antes da pandemia, eu fui visitar um amigo nosso que virou papai, que até ele fez uma live comigo, e a gente É. conversou sobre isso, e ele começou ele disse, ó, Isabel, eu vou usar, a gente comprou fralda de pano, e até ele comprou ali na tua loja, na época, porque a gente botou no papel que ia gastar X, né, durante o tempo que a Laura ia usar, e aí a gente decidiu, então, fazer essa economia, e ainda contribuir com o meio ambiente. Então, olha que bacana, é as nossas escolhas. É um consumo consciente e responsável. Acho que é isso que o ODS traz. Indiferente da açãozinha que tu faz pequenininha para a ação grande que tu vai fazer na empresa, no município, enfim, né? Eu acho que esse é o principal propósito. Marina, a gente ainda tem uns minutinhos, então eu queria assim que você já deixasse uma mensagem final. Você falou muito da Estilo Verde, eu queria que tu dissesse onde fica Estilo Verde, porque de repente tem gente que não sabe onde fica. Queria que tu assim divulgasse um pouquinho também que você também vende online para quem está nos assistindo de longe também que pode comprar, então fique bem à vontade. Isso mesmo, obrigada. Então, gente, em Chapecó, a gente está na Avenida Nereu Ramos, no edifício CPC, é muito fácil de achar, aqui entre o terminal e a igreja, prédio azul bem grande. Então, a gente está aqui e o convite fica assim, para vir conhecer, para vir conversar, para olhar na prática uma composteira, uma roupa de garrafa PET, você não precisa vir para comprar necessariamente, venha conhecer essas possibilidades, né? Conhecer o universo da moda sustentável, que eu adoro apresentar para todo mundo. A gente tem um site que chama estiloverde.eco.br. Aqui no perfil do Instagram vai ter todos os canais. Temos também um canal do YouTube, onde eu gero muito conteúdo e vídeo sobre tudo isso que a gente já falou aqui. E aí a gente tem todos os links. Um grupo muito bacana no Telegram que a gente está construindo sobre comunidade sustentável. Então, se você quer Uhum. fazer parte de comunidade sustentável, você tem um convite lá também para vir participar. Como ser fornecedora da Estilo Verde. Uau, chama lá, manda uma mensagem. Ó, a Vanusa dando tchau lá, vai assistir a live. Manda uma mensagem que a possibilidade está sempre aberta, as portas estão abertas, né? E é esse o convite para vir conhecer, sabe? Conhecer o que você pode fazer na tua casa, na tua vida, né? E também fazer parte do comitê, né, Ibel? Acho que esse é o convite também que você pode fazer. Sim, sim. Aham. Então, Marina, obrigada por você estar junto com nós hoje. Queria agradecer a Edneia, nossa grande incentivadora, todas as pessoas que fazem parte do comitê aqui de Chapecó também, que acompanham as lives e estão aí incentivando e promovendo esse movimento junto. Eu tenho certeza que essa causa, sendo de todas nós, a gente vai conseguir, todos nós, né, a gente vai conseguir alavancar ela e trazer mais pessoas para esse movimento, para a gente aprender cada vez mais, a gente mudar e a gente principalmente depois ensinar outras pessoas a fazerem a diferença também. Eu acho que esse é o principal foco do comitê aqui em Chapecó e a gente fica muito feliz com esse propósito do comitê. A gente tem uma reunião por mês, não são reuniões assim prolongadas, a gente se junta, né, Marina? A gente une, faz as coisas junto e a gente consegue, assim, alavancar muita coisa boa, né, Marina?
E é uma dúvida que eu tinha. Olha, meu tio lá de Balsas. Ai, que legal, que bom ver vocês aqui. Não precisa ter empresa para isso. Isso era uma dúvida que eu tinha no início. Você não Sim. precisa ter empresa, você não precisa ter CNPJ para fazer parte. Se você quer ser sustentável, fazer parte do movimento, procura a gente que é possível, né? Aham. Agradecer a todos que estiveram aí com nós, todas as pessoas que passaram pela nossa live hoje e dizer que a gente se vê logo, logo, né, Marina? Isso mesmo, vamos nos encontrar. E tem mais lives por aí. Acompanhe o Isso perfil da aí. Isabela. Até Até mais, mais. Marina. Tchau, Um beijão a todos, tá? Tchau, tchau. tchau.